Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física, para mais uma questão envolvendo movimento uniformemente variado, o M e o V, tá? E já estamos indo, pessoal, para a questão de número 8, já estamos terminando nossa playlist de 10 questões de MUV, tá? Dá uma olhada no canal, tá? Eu estou sempre colocando playlist de alguns assuntos de física. Eu terminei uma recentemente de força de atrito, estou fazendo uma agora de MUV, provavelmente as próximas aí a gente vai ter de dinâmica ou envolvendo algo sobre ondulatória, beleza? Então, pessoal, se gostar da aula, não esquece, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha essa aula, ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo e vamos para a aula, tá? Gente, a questão número 8, bastante interessante, tá? E lembrando, tá? Tô sempre colocando a lista aqui na descrição do canal, tô sempre deixando um link para você ter acesso a essa lista, uma lista com 10 questões, todas as 10 resolvidas no meu canal. A questão número 8, você tem assim, ó: o tempo de reação é algo muito importante para evitar acidentes, exatamente, principalmente os automobilísticos. Um motorista dirigindo em uma estrada vê um acidente acontecer uns 100 metros à sua frente e, estando a velocidade constante de 126 km por hora, começa a frear após um tempo de reação de meio segundo, com uma desaceleração constante de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Esse motorista consegue evitar se envolver no acidente? Pessoal, então a pergunta é: ele está vindo, tá, com a velocidade constante, observa um acidente à frente dele, a 100 metros dele, passa um tempo de meio segundo, que é o tempo de reação, até ele começar a frear. A pergunta é: ele consegue evitar se envolver no acidente? Tá? Nota que existe aí no meio da questão um tempinho de reação, que esse tempo é o momento em que o motorista enxerga o acidente e decide frear o carro. Ele gasta aí nesse momento 0,5 segundos, que é um tempo de reação consideravelmente alto. Vocês vão ver por quê. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o que? Desenha. Faz um desenho, faz um rascunho, rabisca a tua resolução. Sempre importante, pessoal, não vai de cara já colocando as equações, não. Tenta fazer um desenho, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos supor então que aqui seria a BR, né, a rodovia. Aqui tá vindo o carrinho, ó. Lá vem o carrinho. Esse é o meu carrinho. Com que velocidade ele tá vindo? 126 km por hora, certo? 126 km por hora. Bom, você já viu que o tempo está dado em segundos, a distância está em metros, a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, o convencional, o usual aqui, é você pegar a velocidade que está em quilômetros por hora e converter para metros por segundo. Ou seja, eu tenho que pegar 126, deixa eu ajeitar aqui, 126 quilômetros por hora e faço o que? Divido isso aqui, ó, por 3,6. Nesse caso, quando eu divido 126 por 3,6, eu vou encontrar 35 metros por segundo, tá? Espero que tu já esteja craque nisso aí, pessoal. Quando estiver em quilômetros por hora e for passar para metros por segundo, divide por 3,6. Quando estiver em metros por segundo e tu vai passar para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, ok? Então isso aqui, pessoal, ó, é 126 km por hora, mas vamos já se acostumando aqui que a gente vai usar 35 metros por segundo. Beleza? Aí lá vem o carrinho, né, com 126 km por hora, ou 35 metros por segundo, e ele avista o acidente à frente dele. A que distância? Ele vê isso aqui, ó. Qual a distância? 100 metros. 100 metros, ó. 100 metros, beleza? Subir um pouquinho aqui para não ficar na frente da resolução. Beleza, então, ó, vamos supor, pessoal, que o acidente, eu não vou desenhar, tá? Porque ele nem fala como é que foi o acidente. Pode ter sido a batida de dois carros, um carro e uma moto, um animal na rodovia, enfim. Vou só colocar aqui a palavrinha, ó, acidente, tá? Vou colocar assim, ó, acidente. Então ele está a 100 metros do acidente que ele enxergou à frente dele. Beleza? Ok. Só que veja bem, pessoal, ó, ao avistar o acidente, ele de cara já ele não vai frear de cara. Ele vai passar ainda 0,5 segundos sem frear o carro. Ou seja, durante 0,5 segundos ele vai se manter com essa velocidade de 126 km por hora. Então vamos dizer, ó, que desse ponto aqui
desse ponto, vou chamar isso aqui de ponto 1, desse ponto 1, pessoal, até o ponto 2, o carrinho não mudou a velocidade. Ó, do ponto 1 até o ponto 2, o carrinho não mudou a velocidade, está com a mesma velocidade. Por que ele está com a mesma velocidade? Porque no intervalo de tempo de 0,5 segundos é o momento que ele enxerga o acidente e vai decidir, vai começar a frear. Desse intervalo de tempo, que é chamado de tempo de reação, ele não fez nada no freio lá. Ele nem pisou fundo, ele nem acelerou também, nem diminuiu a velocidade. Ele manteve a velocidade constante. Então, nesse intervalo aqui, ó, de 0,5 segundos, isso aqui é 0,5 segundos, passou-se 0,5 segundos, ele andou uma distância, tá? Ele andou essa distância aqui, que eu vou chamar simplesmente de ΔX, certo? Ele andou aqui um ΔX. Bom, quanto foi esse ΔX? Bom, para a gente fazer o ΔX, se ele está com a mesma velocidade durante esse 0,5 segundos, é sinal que esse corpo aqui está em MRU, movimento retilíneo uniforme. Se é movimento retilíneo uniforme, tu deve lembrar que no MRU a gente trabalha com a função, que é a função horária do espaço. Como é que a gente usa? Como é que é a função horária do espaço? S é igual a S0 mais VT, certo? S igual a S0 mais VT. Eu vou pegar o S0, vou passar para o outro lado, vai ficar S menos S0, que aí nesse caso vai ficar ΔS. Ó, ΔS é velocidade vezes o tempo. Ok? Logo, esse ΔS, no caso aqui eu estou chamando ΔX, né? Então vamos deixar isso aqui como, vamos chamar isso aqui também de ΔS mesmo. ΔS, deixa eu só colocar aqui de novo, ajeitar, para não ficar um negócio, olha, eu estou chamando ΔX, olha, está chamando ΔS, certo? Então vamos chamar isso aqui de ΔS. Então vamos calcular esse ΔS aqui, galera. Ó, esse ΔS então vai ficar, bom, qual é o valor da velocidade? 35 metros por segundo, no intervalo de tempo de 0,5 segundos, que é o tempo de reação do motorista. Então isso aqui vai ficar, ó, corta, 35 vezes 0,5, pessoal, isso aqui vai dar 17,5 metros. Olha só o quanto ele andou em meio segundo, diga aí. Isso aqui causa acidente, um acidente grande com esse tempo de reação, 0,5 segundos, tá? 0,5 segundos é o quanto ele anda sem estar diminuindo a velocidade, sem frear. Ele andou ainda 17,5 metros. Aí a partir daí, depois que ele andou esses 17,5 metros, aí ele começa a frear o carro. Depois que ele andou 17,5 metros, ele decide parar. Se ele decide parar, ó, ele estava com 35, né? Ele está vindo aqui com 35, só que aqui, ó, é o momento que ele começa a frear, tá? A partir daqui, ó, agora eu tenho a desaceleração, certo? Pá, aí, ó, a partir daqui eu tenho a desaceleração, é o momento que ele vai começar a frear o carro até parar. Será que ele vai conseguir parar a tempo? Porque veja bem, ó, se ele já andou aqui 17,5 metros, tá sobrando quanto para ele? Ó, tá sobrando quanto para ele até chegar no acidente? 82,5 metros, certo? Tá faltando aqui, ó, 82,5 metros. Será que ele vai conseguir andar 82,5 metros e não se envolver no acidente? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a equação de Torricelli. Então, pega a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é V ao quadrado, é V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes, chamar isso aqui de D mesmo, tá? Distância. A distância percorrida por ele no momento que ele vai começar a frear. Bom, se ele vai parar, velocidade final é igual a 0. A inicial, pessoal, ele está vindo com 35, certo? Ó, 35 ao quadrado. Mas, só que veja bem, como é um movimento desacelerado, a aceleração vai ser negativa, né? Velocidade num sentido, a aceleração em outro. Fazendo aqui um jogo de sinal, coloca logo aqui um menos, vai ficar menos 2 vezes a aceleração, que é 7 vezes a distância.
Então aqui vai ficar 0 é igual a, pessoal, 35 vezes 35. 35 vezes 35. Deixa eu multiplicar isso aqui, ó. 35 vezes 35. 5 vezes 5, 25, né? Vem 2. 5 vezes 3, 15. 2, 17. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Ó, 5. 2. Isso aqui dá 1225. 1225 menos 2 vezes 7, 14. Opa, 14D. Certo? Então, gente, ó, eu pego esse menos 14D, passa para lá positivo, vai ficar 14D. 14D igual a 1225. Quanto é que vale D? 1225, divide isso aí por 14. 14, isso aqui, galerinha, vai dar 87,5 metros. 87,5 metros. Isso é a distância percorrida por ele após ele andar os 17 metros e meio. Aí ele vai começar a frear, o cara vai andar 87 metros e meio, ó. Ele vai andar 87 metros e meio. Ele vai andar mais do que isso aqui, ó. Ele teria que andar 82,5 metros para não se envolver no acidente. Então, a distância total percorrida, vamos colocar assim, ó. Distância total que ele andou até parar foi 17 metros e meio mais 87,5 metros. Gente, a distância total vai ser igual a 105 metros. Isso é o que ele andou então até parar. Olha só, ele andou 5 metros a mais. Então, consequentemente, ele iria se envolver no acidente, justamente porque o tempo de reação dele foi muito alto. Um tempo de meio segundo de reação já é um tempo bastante alto, tempo suficiente para causar um grande acidente. Beleza, galera? Então, ó, qual seria a resposta? Letra C. Letra C não, pois percorre uma distância de 105 metros, tá? O cara poderia cair nessa daqui, né, ó. Esse motorista consegue evitar se envolver no acidente? Sim, pois percorre uma distância de 87 metros e meio. Se a pessoa esquecer que tem que calcular a distância que ele andou sem frear o carro, né? Esse momento que ele anda com velocidade constante durante 0,5 segundos, se você esquecer isso, você escorrega na casca de banana e vai na letra A, certo? Letra C, pessoal, é a resposta correta. Então, feita a questãozinha, né? Questão bastante interessante. Usamos aí MU, MUV, equação de Torricelli, função horária da posição do MRU. Espero que tu tenha relembrado isso aí. Valeu, galera. Se você gostar da aula, novamente, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo e fique atento à próxima questão. Número 9 está chegando, a 9 e a 10, para a gente finalizar nossa lista de MUV. Beleza, galera? Valeu, obrigado, por hoje é só. Aquele abraço.